A paz do Senhor Jesus. Quem fala aqui é o evangelista Marcelo Miranda para mais uma pré-aula da nossa revista Betel, da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, as parábolas do livro de Ezequiel. Bom, primeiro vamos nos ater à questão da palavra parábola. A palavra parábola é uma pequena narrativa que traz alegoria para nos fornecer algum tipo de ensinamento. Então, basicamente é isso, consiste em trazer ensinamentos de vida para a gente, onde cada elemento tem o seu simbolismo. O tópico 1 da nossa lição, nós vamos estar falando sobre a parábola da videira inútil. Deus falou para Abraão que separaria ele e dele sairia uma grande nação. O propósito de Deus nessa grande nação é que essa nação fosse canal de bênção para todas as outras nações, com um só Deus, com bênçãos, com milagres, com prodígios, com Deus trazendo sempre a toda necessidade ao povo. Então, os outros povos seriam abençoados. Uma história típica desse momento foi no auge do rei Salomão, onde ele conseguia abençoar todas as nações e, em contrapartida, era abençoado pelos seus presentes, pelas suas riquezas. Então, Salomão, esse rei, ele teve esse momento de poder fazer esse plano de Deus, realizar esse plano de Deus, ser bênção para as nações. Mas o que houve? Com o passar dos anos, Israel prevaricou-se e acabou que se tornou um mau exemplo para as nações, porque ele começou em vez de ali no meio, ele influenciar as nações vizinhas, o tiro saiu pela culatra, porque ele passou a ser influenciado por aquelas nações circunvizinhas. E começou a adorar outros deuses, começou a se prostrar, né? O livro de Números fala a respeito de nações ali, que os medianitas, que Israel se envolveu e começou então se envolveu com outras mulheres dos medianitas, começaram a se dobrar ao Peor, a outros deuses, fazer sacrifício, e Deus se irou, tanto naquela época, como agora na época do cativeiro, também Deus se irou por tamanha infidelidade do povo a ele. Então Deus, ele aqui não, o que Deus pretendia era que a nação fosse bênção, e a nação estava sendo um mau exemplo. Então precisamos, para cumprir os desígnios de Deus na nossa vida, precisamos ter as promessas de Deus na nossa vida, sim, mas precisamos estar ligados a Deus para poder cumprir as promessas de Deus. Se nós não estivermos ligados, ou seja, não formos aquele galho que esteja ligado à figueira, à videira, perdão, se não estivermos ligados à videira, não vamos poder dar frutos nenhum. O que significava o símbolo da videira para Israel? Bom, era comum ter algumas desenhos, escultura desses símbolos, né, nos lugares de culto que Israel sempre trazia, né? Isso era um símbolo, né, para a sinagoga. Então, a videira, o fruto da uva, significava prosperidade, significava
fertilidade, né? Fertilidade da terra, enfim. Então a videira ela tinha um fruto, tinha um símbolo, perdão, para Israel dessa temática. E quando Ezequiel traz a parábola da figueira inútil, né? A figueira ela é inútil por quê? Porque ela não produzia fruto. E a videira não produzindo fruto, ela não tem mais nenhuma razão de ser, de existir. Como diz, ela é inútil. Ela não serve, a sua madeira não serve, as suas folhas não servem, somente para queimar. Depois de queimada, não adianta vir o arrependimento, porque depois de queimada, ou seja, depois do juízo concretizado na vida de Israel, se ela antes, sem dar fruto, já não prestava, imagina depois de queimada, depois do juízo sancionado para esse povo. Então, Israel agora tinha que arcar com as consequências do seu pecado. E a consequência, no caso aqui, no contexto de Ezequiel, era o cativeiro babilônico. Aqui na palavra de Deus, nos traz, eu preciso ler isso, Jesus traz uma parábola a partir do versículo, o versículo aqui que está, versículo 33 de Mateus 21, ele vai falar assim: ouvi ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a a um velar, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos lavradores para receber o seu fruto. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram a outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhes eles: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que o seu tempo lhe deem frutos. Veja bem que aqui Jesus ele faz uma analogia, uma tipificação, que é típico da parábola, né? A respeito do seu reino. E ele coloca para representar os seus reinos ali aqueles lavradores maus. Por quê? Porque quando vieram os seus servos, os lavradores então mataram, apedrejaram, né? Perseguiram aqueles. E quando ele entendeu que aqueles homens estavam tentando tomar aquela vinha à força, ele enviou o seu filho dizendo: então, meu filho, eles vão respeitar por se tratar do meu filho. A vinha representava aqui nesse caso o mundo, e os lavradores que é o próprio homem, é o próprio sistema, né? Que Deus deu ao homem para ser a pessoa, para ser o elemento de abençoar a terra, de progredir na terra, né? De dominar a terra, como está descrito em Gênesis. Mas ele, por causa da maldade do coração, né? Ele persegue os servos. Quem são os servos? Aqueles que se voltam para Deus. Então ele falou assim: então vou mandar então meu filho. Mas Deus mandou o seu filho e eles o mataram. Então, na questão aqui, Israel, ele era para ser bênção, mas acabou que
eles se tornaram maus por seus desígnios e por seus pecados. Só serve para frutificar, mais nada. A videira só serve para dar fruto e ela não serve mais para nada. Vamos ver aqui o livro de Ezequiel, no capítulo de número 5, verso 3 a 5. Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dela alguma estaca para a pendurar em algum traste? Eis o que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e no meio dela fica também queimado. Serviria, pois, para alguma coisa? Ora, se estando inteira não servia para alguma, quanto menos sendo consumido do fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dela qualquer obra. Então nós precisamos estar dentro do querer de Deus, da vontade de Deus, porque dias virão, assim como veio para Israel, em nossas vidas, dias virão que não teremos mais sentido nenhum de vida, sentido nenhum de permanecer. Estaremos enfrentando um juízo, aqueles que realmente não cumpriu o querer de Deus na sua vida, estará num juízo iminente. Enquanto a videira está plantada, ou seja, enquanto você está vivo, ainda existe possibilidade de você frutificar, ainda existe essa necessidade de você se voltar para Deus, de você reconhecer sua vida diante de Deus. Isso pode ser um adubo, isso pode ser um sistema eficiente de irrigação, um tratamento, um remédio, para que a videira, que é você, frutifique na sua vida e entre no querer de Deus. No tópico 2, nós vamos falar a respeito de outra parábola. Eu queria falar a parábola da esposa infiel. Eu dei aqui como título a esposa, infiel. Os judeus, eles tinham um costume do casal, quando eles eram desposados, ou seja, quando eles eram prometidos, então eles tinham uma aliança, seria o que para nós equivalia ao noivado, Então, eles usam o termo desposado. Na realidade, já existia uma aliança, por isso que existe, até hoje é comum a gente usar uma aliança para noivado, mas essa aliança já denotava uma fidelidade àquela pessoa. Aquela moça desposada tinha fidelidade ao esposo, e o esposo, fidelidade, o noivo, fidelidade àquela noiva, para que no futuro fosse casar. Então, ali uma infidelidade, uma traição, mesmo naquele período, desculpa a redundância, mas já era considerada uma infidelidade. Uma traição, melhor dizendo, já era considerado uma infidelidade, porque já havia então ali uma aliança. Casamento, ele é um pacto. Bom, o casamento, ele é descrito na Bíblia como algo forte, poderoso. É um pacto. Tanto é que Deus faz o simbolismo na Bíblia do casamento noivo e noiva como Cristo e a sua igreja. Cristo noivo e a sua igreja, a sua noiva. Então há um pacto. O pacto é uma aliança que não pode ser rompida, não pode ser quebrada em hipótese nenhuma. Quando alguém faz uma promessa, ele pode vir a falhar na sua promessa. Quando alguém dá uma palavra, ele pode vir a falhar com a sua palavra. É ruim porque ele fica
sem crédito na sua palavra, e para recuperar esse crédito é muito difícil, é ruim que a pessoa que não recebeu o cumprimento daquela palavra, numa segunda palavra daquela mesma pessoa que falhou, ela acaba caindo em descrédito. Então, pode se acontecer. Agora, o pacto é uma união eterna, é uma união para sempre. Então, o pacto ele não pode ser quebrado. E o símbolo, aquilo que sela um pacto, é o sangue, é a própria vida, porque sangue é vida, é a própria vida, entendeu? Então você tem uma vida, tá certo? Vamos lá fazer a analogia aqui do casamento. Você tem uma vida, ok? Você tem outra vida, o esposo, a esposa. Então, quando há o pacto, há uma junção de vida. A Bíblia fala assim, e serão os dois uma só carne. É os dois que agora fazem um pacto e se unem, se tornando uma só carne. Então, vida, sangue se uniram no pacto, as duas vidas juntas, ou seja, os dois sangues juntos. É a mistura dos dois sangues. O que nada mais é do que o fruto de um pacto, ou seja, o fruto de um casamento, seus filhos. O filho, ele tem o DNA do pai e o DNA da mãe. Por quê? Porque ele tem a junção dos dois sangues, é um pacto. Então, o filho é reflexo, a confirmação desse pacto. Como é que faz, então, para desfazer esse pacto? Não são mais dois, são um. É como se fosse um indivíduo. Se você arrancar metade desse indivíduo, você romper esse pacto, é morte. Se você cortar uma pessoa no meio, ela morre. Horizontal, vertical, ela morre. Então, não pode ser rompido. Então, Deus, ele considera o casamento, melhor dizendo, ele faz a analogia do casamento, como um pacto ao povo dele. No caso aqui da parábola, a Israel. No caso nosso, na aliança neotestamentária, a igreja. Então, nós não podemos romper com Cristo. Se nós rompermos com o noivo, que é Cristo, o que acontece? Nós morremos. Por quê? Porque Ele é a vida. Ele deu seu sangue por nós. E isso está em qualquer esfera espiritual, tá? Não vou entrar aqui em pormenores, mas está em qualquer esfera espiritual. Qualquer outro pacto que você faça, que não seja em termos de casamento, eu dei o exemplo de casamento porque é o assunto em voga, mas qualquer outro pacto que você faça no sentido espiritual, em qualquer outra área, as regras espirituais são as mesmas. Não pode ser rompido a não ser por morte. Entendeu? Então, que o homem case com a esposa case com o esposo, até que a morte os separe. Então, quando vem a morte natural de um dos cônjuges, você está automaticamente liberado daquele pacto. Enquanto a vida, você está unido àquele pacto. Glória a Deus por essa palavra a respeito do pacto. E seguindo aqui a lição 2.2, ele vai falando aqui, meretriz, eu dei esse subtítulo, meretriz ou adulterar. A Israel foi considerada meretriz por se envolver com outros deuses, com se prostituir com outros deuses. Mas aí o texto, se você quer ver, vamos ler que fica assim bem claro aquilo que a gente vai colocar aqui. Ezequiel, no capítulo 16,
16, 31 ou 33. Olha só o que vai falar. 16, 31 a 33. Edificando tu a tua parábola ao conto de cada caminho e fazendo o teu lugar alto em cada rua, não foste sequer como a meretriz, pois desprezaste a paga. Foste como mulher adúltera, que, em lugar do seu marido, recebe o estranho. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dá presentes a todos os teus amantes. Ele dás presentes para que venha a ti de todas as partes pela tua prostituição. Então, amados, o que Ezequiel está falando nessa parábola para Israel é o seguinte: você tinha um Deus, você honrava esse Deus, mas você se tornou meretriz. Por quê? Israel fez aliança com outros povos que não serviam o Senhor e por isso, por essa influência, ele passou a servir a outros senhores, a outros deuses, por causa da aliança. Numa aliança, há vantagens. Você, quando faz uma aliança comercial, uma aliança de nações, né, você oferece alguma coisa, tá certo? Para aquela nação, até para aquela nação fazer aliança contigo, e você também tem benefícios daquela nação. Entendeu? Olha, eu te dou esse pedaço de terra aqui, que está sob a minha jurisdição, sob a jurisdição do meu país, eu te dou esse pedaço de terra, e você pode usar à vontade. Você planta, produz tudo para você, mas eu quero 10% de toda a produção. Né? Então, ou seja, você cede o terreno, você dá algo, mas você tem algo em troca. Entendeu? O que nada mais é do que a prostituição. É essa temática. A mulher, ela oferece o seu corpo em detrimento de monetário, em detrimento de valores monetários, de um ganho, entendeu? Então isso se tornou um meio de subsistência para Israel, ao qual Deus não aprovou, porque Israel não precisava fazer aliança com ninguém, porque ele tinha aliança com Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro, da prata e do ouro. Ele dava paz, ele dava harmonia, ele dava sustento, ele sempre proveu para Israel todas as coisas. Não precisava de Israel fazer aliança com outros povos. O que Israel tinha que fazer é ser bênção para outros povos e ser testemunho para outros povos. Você não precisa fazer aliança com o mundo. Você não precisa andar como o mundo anda. Você que é jovem não precisa, né, ter as mesmas atitudes do mundo. Muito pelo contrário, você tem que mostrar uma diferença para ser exemplo para essas pessoas. E quando essas pessoas estiverem em situações ruins, porque é isso que o mundo traz um prazer aparente, e depois ele traz as consequências daquele prazer que é totalmente errado e pecado. Então é hora de você aconselhar, é hora de você buscar, é hora de você renovar. Esse é o papel de Israel, esse é o papel da igreja, esse é o papel do servo de Deus. E não se misturar com o mundo. Então o que Israel fez? Ele se misturou com o mundo, ou seja, se misturou com as outras nações e assim desagradou muitíssimo ao Senhor Deus, ao seu Deus, né? O Deus de Israel. Então ele se prostituiu. Mas o interessante nesse texto é que Ezequiel fala assim: vocês não têm mais esse se envolver com as outras nações como prostituição. Por quê? A prostituição, ela tem a sua paga. Ou seja, quando você se relaciona com alguém no sentido de prostituir-se, você tem uma paga, você tem algo em troca. Mas agora, Israel, você já se envolve com outros pelo prazer, né? Você que dá presente para os outros virem a você, e você começou a ter vários amantes. Então, a diferença da prostituição para
o adultério é que a prostituição você faz por negócio, por dinheiro, por ganho. E o adultério você faz por prazer. Então Israel já estava prazeroso em trair o Senhor, em ter outros amantes, né? E isso trouxe grandes consequências, porque eles estavam rompendo uma aliança nada mais, nada menos com o Senhor de Israel, com Todo-Poderoso. Seguindo aqui o tópico 3, ele vai falar de uma terceira parábola. A primeira parábola, a videira inútil. A segunda parábola, a esposa infiel. E a terceira parábola, ele vai falar sobre a parábola das águias, que é uma parábola bem mais abrangente em relação à história, em relação às outras parábolas. Vamos ler aqui, com respeito à primeira águia, eu separei aqui, deixa eu só marcar aqui, eu separei aqui, 2 Reis, no capítulo 24, verso 8. Tinha Jeoaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos estavam cercados. Então saiu Jeoaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os vasos de ouro que fizeram Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor lhe tinha feito. E transportou a toda a Jerusalém, como também a todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os carpinteiros, ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim, transportou Jeoaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra, levou preso de Jerusalém a Babilônia, e todos os homens valentes até 7.000, e carpinteiros e ferreiros até 1.000, e todos os varões dentro da guerra, e a este o rei da Babilônia levou preso para a Babilônia. Amados, esse texto ele vai retratar exatamente o que Ezequiel está falando a respeito da parábola das águias, porque aqui ele fala da primeira águia, da segunda águia, da semente. A primeira águia, ele está se reportando a Nabucodonosor. Nabucodonosor foi a águia que pegou a semente, que ali representava a frutificação de Israel, pegou a semente, né? Pegou as Edequias, né? E ele trouxe essa semente, né? Sobre o seu poder. Então ele invadiu Jerusalém, né? E tomou todas as coisas, tomou o tesouro, tomou toda a posse ali e levou cativo todas aquelas gentes. E a maioria, né, ele levou o cativo, deixando em Jerusalém, como nós tínhamos falado naquele vídeo de introdução, somente as pessoas pobres, as pessoas sem influência, as pessoas que não teriam a capacidade de formular uma rebelião, deixou sem material. Eles não, mesmo que houvesse alguém que tivesse a iniciativa, tivesse esse espírito de iniciativa para ir contra o rei da Babilônia, contra os caldeus, eles não teria profissional que soubesse fazer armas.
E ainda que eles tivessem o profissional, eles não teriam o material que foi tudo extraído da terra. Ou seja, essa águia, ela deixa Jerusalém num estado de impossível reação. Então ele domina totalmente, elimina todas as forças de Jerusalém. Foi uma estratégia assim de Deus, porque na realidade Deus é soberano e Deus estava nesse negócio, né? Então Deus deu essa sabedoria ao ímpio Nabucodonosor, ao rei mau Nabucodonosor, para punir Israel, para trazer o cativeiro, né? Punir porque Israel não deu ouvido aos profetas que durante anos vem falando, né? Desde Oséias, desde Abacuque, vem falando, passou por Isaías, e agora chegou o momento da punição, que é eminente a Jeremias e a Ezequiel e Daniel. Então agora veio essa águia, chegou o momento dessa águia entrar em ação, e por isso ele conta essa parábola das águias. Aqui na revista ele vai falar assim, ó: a primeira águia retrata a invasão babilônica contra o reino do sul, Judá, tendo resultado em deportação dos judeus para a Babilônia, promovida por Nabucodonosor, quando Jeoaquim era rei em Jerusalém. Aí ele vai falar sobre a semente. A seguir, o rei de Babilônia tomou da semente da terra, ou seja, Zedequias, estabelecendo-o como rei de Judá. Ele desconstituiu Jeoaquim, né, o filho de Josias, e agora botou Zedequias para reinar em Jerusalém em seu lugar. É importante destacarmos que o reino de Judá, durante o período do cativeiro, ele na realidade não mandava nada, ele era um vassalo, ele prestava obrigação a Nabucodonosor, só podia tomar atitudes que Nabucodonosor determinava. Qualquer coisa que ele quisesse fazer à parte, ele teria que comunicar e ter aprovação, caso contrário, não poderia. Zedequias tinha que pagar muitos tributos à Babilônia, ao rei Nabucodonosor. Então ele era, como rei, ele não reinava, ele era praticamente uma pessoa pau-mandado no popular, né? Era um pau-mandado, ele era uma pessoa que o rei colocou ali para administrar aquela terra falida, com pessoas que também não poderia expressar muita coisa em benefício ao avanço daquela terra. A segunda águia foi feita uma aliança com o Egito. Então essa se determina a segunda águia, a aliança de Zedequias com o Egito. Zedequias ele vai buscar socorro em Faraó, né, para que se veja livre, né, de ser vassalo de Nabucodonosor. Então foi uma tentativa dele fazer alguma coisa, tipo, a coisa está escatastrófica, a coisa está, desandou tudo, eu tenho que fazer algo. O que eu posso fazer? Quando você na sua vida está com a sua vida toda desarrumada, está tudo dando errado, aí você fala assim, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu preciso fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, você volta para Deus, ora ao Senhor, pede a Deus para Deus te dar direção, para te mostrar onde você errou, o que precisa ser consertado. É isso que Zedequias precisava fazer, mas não. O que ele fez? Foi procurar outro rei, né? Naquela época tinha 3 nações muito potentes, que era a Babilônia, né, os caldeus, a Síria e o Egito. Então Zedequias viu em Faraó, viu no Egito uma possibilidade de se ver livre. Ele se apegou a alguém forte para lutar com alguém mais forte, né? Porque ele, juntando a força dele
com a força de Faraó, quem sabe, né? Poderia, só que ele não tinha força nenhuma, ele já estava totalmente destruído. Jerusalém estava totalmente destruído. E simplesmente o Egito não aguentou pressão e pulou fora. Não aguentou a pressão porque Nabucodonosor estava ali com o maior exército, com a maior força naquele momento. Olha o que diz 2 Reis, no capítulo de número 25, no verso 8, vai nos reportar direitinho isso, 25, 8. E no 5º mês, no 7º dia do mês, e este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, queimou todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar da cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e demais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou preso. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor. E levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e as apagadores e os perfumadores e todos os vasos de cobre com que se misturava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, os que era de puro ouro em ouro e os que era de prata em prata. As duas colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, cobre todos este vaso, não tinha peso. Então, ele envia o seu capitão, Nabucodonosor envia seu capitão, Nebuzaradã, e faz essa destruição a Israel. Então, essa semente foi bola fora, que aqui ele fala. Aí ele vai falar sobre a segunda águia, né? A segunda águia. O cedro alto da casa do rei Davi. Esse aqui esse aqui já é do ponto 3.3, mas eu queria falar a respeito da segunda águia, que foi essa destruição, essa peleja contra o rei Zedequias. Olha aqui, Ezequiel capítulo 17, verso 22. 17, 22. Apenas alguns versículos. Assim diz o Senhor Jeová: também eu tomarei o topo do cedro e plantarei do principal dos seus renovos, cortarei o mais ternos e plantarei sobre os montes altos sublimes. No monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos, dará frutos, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo de todas as árvores, de todas as sortes de asas, e a sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, habito a árvore alta e levarei a árvore baixa. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse o farei. Então, no final dessa história, Deus está colocando aqui a respeito do seu reino, que se dará no reino milenar. E agora sim, aqui, ó, cedro alto é a casa real de Davi, ramo é o Messias, e era um renovo terno, humilde na sua encarnação, e aparentemente fraco, mas plantado sobre um monte alto, sublime, seria o maior poder da terra. Comparar a ternura do renovo, né? Aqui o autor está falando para nós compararmos com relação ao texto de Isaías 53,
onde ele fala, né, homens de dores, que sem nenhuma vista, que sabe o que é padecer, enfim. E aí ele está falando exatamente dessa semente que é tão pequena, que aparentemente não representa nada, né? O que Jesus fez, o Messias, quando veio a Israel, era fraco, não era um rei, não era um grande profeta que fazia milagres como Moisés, fazia milagres, mas não assim na natureza e tal, que chamasse a atenção, e chamava a atenção os milagres que ele fazia de cura. Ele veio, na realidade, para socorrer o povo e trazer a mensagem do seu reino iminente que viria. Então aqui ele fala que essa águia planta em terra fértil, e essa terra fértil, então, é a promessa que Deus tem para Israel do Messias que virá no reino messiânico. Que Deus possa nos abençoar. Foi bom ter você. Não esqueça lá de fazer a sua contribuição no canal, nos ajude, se inscrevendo, dando seu like, dando seu ok, fazendo seu comentário. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.